Fala galera, beleza? Esse vídeo aqui é para vocês corredores que vão participar de alguma prova. Deixa eu fazer umas perguntas antes. Você sabe qual estratégia utilizar numa corrida, numa prova? Você sabe que pace correr na prova escolhida? Você sabe qual velocidade, qual pace você vai utilizar na primeira metade da corrida e na segunda metade? Você sabia que uma estratégia errada pode estragar a sua prova, a sua corrida? Não sabe? Então, vamos nessa, vamos começar aqui explicando e mostrando algumas coisas que a gente pode utilizar numa prova de corrida para que a gente faça uma prova bem e não possa estragar esse evento que você se planejou tanto para participar, se divertir, curtir, né, e alcançar seus objetivos. Bem, a primeira coisa que eu queria falar é sobre a estratégia de corrida. Segundo Pfitzer, eu não sei falar o nome direito aqui, eu vou dar uma pesca aqui, ó. Pfitzinger, eu acho que fala assim o nome desse cara, do Pitt, e ele fala que tem três estratégias de corrida, né? Split positivo, split negativo e even split. O split, vou começar pelo split positivo, que é o mais comum que a maioria dos corredores amadores fazem na prova e às vezes acabam estragando a prova por conta desse split positivo. O que é o split positivo? Vamos supor uma distância. Vamos para 42 quilômetros, já que nós estamos indo para a Maratona Salvador agora, né, no dia 24 de setembro. Então, split positivo é você, na metade da prova, vamos separar a maratona em duas metades, duas meias maratonas, né? Você faz a primeira metade, que é os primeiros 21 quilômetros, mais rápido do que os 21 quilômetros finais. Isso é chamado split positivo. E é o mais comum de estragar a corrida, né? E geralmente isso acontece também com corredores amadores que estão começando e vão participar da sua primeira prova ou nas suas primeiras provas, que larga muito forte, né? Vai ali no embalo, na emoção, no calor da emoção, a galera saindo, aquela vibe forte, né, que tem na largada de prova, acaba saindo forte, querendo mostrar serviço, e aí não consegue sustentar esse pace até o final da prova e às vezes acabam quebrando. Isso acontece muito. Isso é uma coisa que não pode acontecer de maneira nenhuma na maratona. Maratona não dá chance para erro. Às vezes, nos 5 quilômetros, nos 10, as pessoas largam forte, fazem esse split positivo, perdem rendimento, não fazem o melhor resultado ali naquela prova, mas conseguem até terminar a prova e manter. Na maratona, se você fizer isso, o risco de dar errado é muito grande. Não pensem em largar forte, não pensem em fazer a primeira metade da prova forte. Inclusive, os atletas profissionais, né? Não sei se vocês já assistiram uma prova, né? Uma Olimpíada, uma maratona televisiva, né? Televisionada. Os atletas profissionais, você vê eles fazendo aquele cruzeiro ali, ó, durante a maratona, né? Vão correndo no ritmo, você não consegue perceber tanta diferença. Estão correndo forte ali, ó. Pá, 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 pá. Aí quando chega nos quilômetros finais, você já percebe que eles estão dando um tiro. Eu falei, rapaz, de onde o cara tira essa energia? Tá correndo forte. Pois é, eles fazem muito o chamado a segunda estratégia, né? Segundo Pfizer, que é o split negativo. É você fazer a primeira metade da prova mais lenta do que a metade final. Isso é o chamado split negativo, que é a segunda estratégia de treino. Isso é muito comum nos atletas profissionais. Os caras têm um rendimento mais... Não se comparem a eles, mas é um tipo de estratégia. A estratégia ideal para você fazer numa prova, inclusive, é a mais importante assim para a maratona, é o even split, que é a terceira estratégia de treino. O even split é você manter um ritmo constante do início até o fim. Isso é muito difícil de fazer, mas é o ideal e é possível. É possível você se educar, fazer isso nos treinos, de manter um ritmo constante do início até o final. Isso se torna muito mais fácil quando você faz uma prova que é plana, né? Maratona plana, a exemplo da maratona de Floripa, a maratona de Buenos Aires, Brasília, em alguns lugares que não tem ladeiras, né? Chega na ladeira a gente vai conversar um pouco daqui a pouco. Então,
três estratégias: split negativo, split positivo e o even split, né? Ritmo constante. E quero falar isso principalmente para os nossos atletas que vão participar da maratona semana que vem, que a gente vai fazer esse trabalho psicológico durante essa semana para que vocês trabalhem a ideia de fazer a prova no mesmo ritmo, num ritmo constante. Eu não consigo correr constante o tempo todo. Consegue sim. Pode ter uma variação? Pode. A minha recomendação de variação é no máximo 5 segundos para baixo e 5 segundos para cima. Vamos supor que você corre, seu pace para a maratona, né, é de 6 minutos e 30 segundos por quilômetro. Então, a gente vai manter uma média de 6,25 a 6,35 por quilômetro. Se você sair dessa faixa de 10 segundos, já muda a intensidade do treino. E o ideal é que você faça a maratona a 70% do seu limiar de lactato, que é o que a gente vai falar agora, né? A maratona ela tem que ser 100% uma corrida aeróbia. 70% é o ideal abaixo do limiar de lactato para que você faça uma prova bem, uma prova tranquila, uma prova suave e você consiga concluir ela com maestria, com sucesso, certo? O que é o limiar de lactato? Nós temos dois tipos de intensidade de treino de gasto energético, né? O treino aeróbio e o treino anaeróbio, né? No aeróbio, a gente tem uma predominância das fibras oxidativas, né? Da produção energética pela via oxidativa respiratória, e a via anaeróbia é por via de acidose, da produção de lactato, pela quebra do glicogênio, da quebra da glicose e produção de ATP por vias anaeróbias, né? Nós temos três sistemas energéticos que produzem energia e podem estar se enquadrando dentro desses dois tipos de treino, o aeróbio e o anaeróbio, né? Temos o sistema ATP-CP, que é um sistema de produção energética anaeróbia. Temos o sistema por via glicolítica, que é também anaeróbio, com a produção de lactato, e a via oxidativa, né? A via aeróbia, que através da respiração, né? Da absorção de oxigênio, do transporte desse oxigênio, da utilização desse oxigênio nas fibras musculares, nas células das fibras musculares, de produção energética pela mitocôndria, que é uma organela que tem dentro da nossa célula. Aí entra todo um processo de ciclo de Krebs e aí utiliza como fonte energética o carboidrato, a gordura e a proteína. Somente a via oxidativa utiliza esses três combustíveis do nosso corpo: o carboidrato, a gordura e a proteína. As vias anaeróbias só utilizam carboidrato. Se você colocar, principalmente numa maratona, um pace acima do limiar de lactato, a chance de fracasso é muito grande. Por quê? Porque quando a gente corre na via anaeróbia, né, acima do limiar de lactato, há uma produção de ácido lático, que é transformado em lactato, né, e isso causa perda de eficiência da contração muscular. E você correndo constante ali o tempo todo, lá no final, você não vai conseguir sustentar o seu pace, o seu ritmo de corrida. Vai haver uma queda devido a essa depressão energética causada pelo pace acima do limiar de lactato, né? Ultrapassando o limiar de lactato. E tem que ter muito cuidado com isso, porque você pode ter uma grande perda de eficiência energética, grande perda de eficiência muscular na corrida, e você não conseguir sustentar esse ritmo, essa prova, né? Acontece muito, a galera fala na maratona que existe o muro dos 30 quilômetros. É justamente onde essa conta chega na maratona. A pessoa larga forte, larga no pace ali, porque no início você está correndo, você não percebe que você está acima do limiar de lactato. Você está bem ali, né? Porque a conta chega depois. E é geralmente nos 30 quilômetros, nos 32, é o muro dos 30. Aí você começa a correr parecendo que tem um urso nas suas costas, tem um leão nas suas costas. Pesa muito, você corre pesado, justamente. É porque você errou na estratégia de corrida. Isso só acontece na maratona? Não. Pode acontecer nos 21,
pode acontecer nos 5 e nos 10 quilômetros, principalmente com corredores iniciantes, certo? Então vamos tomar cuidado, vamos começar a estudar as estratégias de treino, as estratégias de prova, né? Observar mais o seu ritmo de corrida, tentar não variar tanto nas corridas contínuas, nas corridas constantes, se educar a trabalhar dentro de uma intensidade certinha de treino, beleza? E é isso. Esse primeiro momento, né, nesse vídeo, eu vim falar sobre estratégia de prova, né, resumindo, split positivo, split negativo e o even split. Vamos refletir, vamos tirar dúvidas sobre isso, né, conversar, e temos outros assuntos aqui para estar falando também, principalmente para os maratonistas. Bom, no primeiro vídeo, no primeiro momento aqui, eu falei sobre as estratégias de prova, né? E a terceira estratégia, que é a ideal even split, o ritmo constante, funciona muito bem para maratonas, né, para corridas planas. E como é que a gente faz quando uma maratona, quando uma corrida tem uma ladeira? Né? A estratégia já muda um pouco. A gente vai ter que fazer estudar o percurso de prova, né, para a gente manter aquele ritmo ideal durante a parte plana. E quando chegar na ladeira, a gente tem que deixar de lado essa questão do ritmo, do pace, e ir pela percepção subjetiva de esforço. Como é que a gente faz isso? Primeiro eu vou falar do erro comum que a maioria dos corredores amadores e iniciantes fazem, né? Chega numa ladeira, dá aquela brecada, né? Reduz bem a corrida, faz bem levinho. Depois eu compenso na descida. Subiu, aí quando chega na descida, acelera. Não façam isso. O maior erro em corrida é descer ladeira forte, principalmente fazer um pace mais forte do que você está acostumado. Na ladeira, na descida, é onde ocorrem mais lesões, né? Eu falo isso direto para os meus alunos aqui. Não desçam forte. Se possível, corram até devagar na descida, porque é nesse momento que pode ocorrer a sobrecarga, pode ocorrer a lesão, certo? Principalmente em corridas longas, corrida de fundo. Maratona, há um desgaste físico muito grande. Não pode nem pensar em tentar tirar tempo numa descida, né? O tempo que você perdeu subindo, no tempo que você perdeu correndo mais leve ou parando para fazer alguma coisa durante a maratona, não tire essa diferença na descida. Outra coisa que acham que faz, né? Durante uma subida, você tirar essa diferença, esse gasto de energia na descida. Não vai ocorrer. O que você gastou na subida, você só consegue recuperar metade do que você gastou de energia ali. Por mais que você corra rápido na descida, não adianta, não vai recuperar. Você subir 1 quilômetro forte, você só na descida, independente da velocidade que você fizer, está comprovado isso cientificamente, cálculos matemáticos de gasto de energia. Você só vai recuperar metade do que você gastou numa subida. Não adianta descer forte, certo? Você não vai recuperar. O que você vai fazer é administrar essa perda energética que acontece durante uma subida, beleza? É treinar na subida, se condicionar para que essa subida não impacte tanto na prova. É durante os treinos de subida que você vai se condicionar. Na prova, você vai trabalhar a percepção subjetiva de esforço. É sentir o seu pulmão na hora da subida, é sentir a sua coxa, para que você não ultrapasse o que eu falei no primeiro vídeo do limiar de lactato e não entre num desgaste muscular muito grande, que acontece muito na subida, tá bom? E, novamente, reforçando aqui, não façam descidas fortes. Você vai machucar seu tornozelo, o joelho vai gritar, o joelho vai doer. Quem faz maratona, se fizer uma descida forte, tenha certeza que seu joelho vai doer. Não façam isso, beleza? Então, finaliza aqui. Esse foi a segunda parte da estratégia de prova. Qualquer dúvida, estou aqui disponível. Um abraço, galera. Valeu, fui.